Fala galera do Bareflix, maravilhoso dia para todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre os 5 sinais de que está na hora de você fazer a sua cirurgia bariátrica. Esteja atento aí para ver se você apresenta pelo menos um desses sinais, porque saiba, se você já apresentou um desses 5 sinais e você tem um peso com MC acima de 35, está na hora. Acompanhe a gente até o final desse vídeo. E como médico e cirurgião bariátrico há mais de 20 anos e um ex-obeso, é sempre bom a gente reforçar isso, eu sei exatamente o que você pensa e baseado nisso, o que acontece, pessoal? Eu consigo dar a devida importância realmente para aquilo que nós devemos observar. Sem firula, sem muita desenho para lá, desenho para cá, vamos realmente ao que importa. Aquilo que você tem que dar importância na sua vida para que você possa tomar a decisão pela cirurgia bariátrica o mais assertivo possível. Acompanhe esse vídeo até o final e entenda tudo isso com menos culpa e mais recomeço. E o primeiro sinal que você tem que observar, sabe qual é? São as dores nas articulações. Ah, doutor Fábio, qual articulação tem que doer? É a do braço, é a do cotovelo? Não, pessoal. As articulações que vocês têm que estar observando, as dores, são exatamente as articulações na qual o peso acaba sendo direcionado. Principais: joelhos e tornozelos. Essas são as principais articulações que sofrem com o nosso excesso de peso. Além dessas duas articulações, também temos quadril e coluna. Quadril na menor proporção, mas a coluna é muito importante que você esteja atento a isso. E por que as dores articulares acontecem? Com o excesso de peso, as articulações, entre uma articulação e outra, imagina aqui o osso do joelho ali. Você tem a parte do osso de baixo e a parte de cima. Existe uma cartilagem nessa região. E à medida que a gente vai com o excesso de peso, essa cartilagem vai se desgastando e o osso acaba se encontrando com outro osso. E isso traz muitas dores. E isso acontece principalmente por conta do excesso de peso que leva a um desgaste maior dessas articulações. Segundo sinal importantíssimo, o ronco. Se a sua mulher está reclamando muito que você está roncando, isso pode significar que o teu excesso de peso está prejudicando o seu sono. E o que acaba acontecendo, pessoal, com o ronco? Por que o ronco é um sinal muito importante? Porque quando a gente vai ganhando peso, essa parte fica muito demasiada por conta do peso, e isso faz com que dificulte a abertura da laringe, tá? Da laringe, faringe, essa região aqui que entra o ar, ok? Então, quando a gente tem essa dificuldade na passagem do ar, acontece aquele ronco, tá? E quanto mais peso, mais pesado fica seu pescoço e maior obstrução de vias aéreas superiores vai acontecer, levando ao ronco. E qual a consequência do ronco? A principal consequência do ronco? A principal consequência do ronco é que você, quando ronca muito, você não aprofunda nas fases do sono, você fica um quadro que a gente chama de apneia, e a apneia não te deixa aprofundar nas fases do sono. E quando você não aprofunda nas fases do sono, você mesmo dormindo a noite inteira, você não acorda descansado, você não tem aquele sono reparador. E isso acaba virando uma bola de neve. Por quê? O sono reparador faz com que você fique com o seu cortisol aumentado, o seu cortisol aumentado faz com que você fique sempre inflamado, e você sempre inflamado dificulta perder peso, faz com que você cada vez ganhe mais peso, então vira uma bola de neve. O cortisol aumentado também aumenta muito a chance de você ter o que a gente chama de resistência à insulina. E a resistência à insulina naturalmente leva ao diabetes, que é uma outra doença também associada à obesidade. Então a gente vai
costurando os problemas, um relacionado ao outro, né? Vamos imaginar aqui, se eu começo a ter excesso de peso, eu tenho dores nas articulações. Se eu tenho dores nas articulações, eu vou andar menos. Se eu vou andar menos, naturalmente eu vou engordar mais. Se eu engordo mais, piora o meu sono, piora a minha apneia. Se piora a minha apneia, piora o meu cortisol. Se piora o meu cortisol, aumenta a probabilidade de eu ganhar peso. Olha como você vai sendo envolvido pelas doenças associadas à obesidade. Terceiro sinal, pessoal, cansaço excessivo. Você vai subir um vão de escada e fica muito cansada ou muito cansado, você não consegue mais brincar com seus filhos, você não consegue mais fazer uma simples caminhada sem estar muito ofegante. Às vezes não precisa nem disso, às vezes você parado mesmo, você fica com aquela respiração forte, pesada, cansada a todo tempo. Isso é sinal de sobrecarga, isso é sinal de que o seu coração está trabalhando mais forçado para poder conseguir distribuir todo todo o sangue, todo o oxigênio para o seu organismo. Você precisa respirar mais forte, com mais intensidade, para que o oxigênio chegue em toda a região do seu corpo. Isso é sinal também de gravidade da obesidade e que você pode estar precisando de fazer uma cirurgia bariátrica. Quarto sinal, observe, se você já tentou várias vezes, várias estratégias de perda de peso diferente e você às vezes até consegue emagrecer, mas o seu peso retorna, fique atento. Fique atento porque isso é um sinal de alerta. Você já tentou mais de 5 vezes emagrecer, muitas vezes até consegue perder peso, mas esse peso volta ao que era antes ou até superior ao que era antes. Esse também é um sinal de alerta para você pensar sobre a cirurgia bariátrica. Quinto sinal, e não é porque ele é o quinto que ele é o menos importante, talvez até o contrário, mas ele já é um sinal mais grave, é quando você está com seu açúcar descontrolado. O que é esse açúcar descontrolado? É o famoso diabetes. Tá? Então, se você está já com açúcar acima de 100 em jejum, ou muitas vezes você já está tomando medicação para controlar o seu açúcar, naturalmente isso está relacionado à obesidade. Só que mesmo antes do diabetes, eu gosto sempre de falar isso, porque o diabetes dificilmente ele sai aparecendo da hora para outra. Muitas vezes o que a gente observa? É o paciente lá alguns anos atrás com a insulina aumentada, e às vezes o colega médico não está atento para isso, porque o diabetes ele não aparece do nada. Ele começa com um quadro de resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Você vai lá, dosa teu exame, tua insulina está acima de 25. Isso já é sinal de resistência à insulina e que muitas vezes nós médicos não valorizamos. Então, antes mesmo de você aparecer com seu açúcar estourado acima do valor normal, a sua insulina já começa a aumentar. E quais são os sinais de insulina aumentado além do laboratório? O laboratório é fácil de ver, são aquelas manchas escuras no pescoço, às vezes as manchas escuras no dorso da mão aqui, então são sinais também de que você pode estar precisando de uma cirurgia bariátrica. E agora, meu querido, reforço aqui com você, lembre-se sempre, obesidade é uma doença. Se é uma doença, ela precisa ser tratada como uma doença e o nosso maior problema é que muitas vezes nós não a encaramos dessa forma. A maioria dos profissionais que te acompanham por aí, eles acham que você é obeso simplesmente porque você é preguiçoso e que você não tem força de vontade, tá? Então lembre-se, obesidade é uma doença. Então, se você está precisando de fazer um tratamento mais sério, procure realmente quem possa te acompanhar e quem entenda essas questões. E por ser uma doença, a primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar, tá? Porque você vem carregado de culpas ao longo da vida com esse estigma de que você é obeso porque você é preguiçoso. E não é bem assim. Obviamente, você tem a sua parcela de culpa nesse processo? Tem,
mas se perdoe e vamos reavaliar você com menos culpa e mais recomeço. Então, meu querido, se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe para que o YouTube possa entregar para mais pessoas que, como você se beneficiou desse vídeo, também pode encaminhar direto para aquele seu amigo que você sabe que precisa entender um pouquinho mais sobre os sinais de gravidade e obesidade para ajudá-lo a tomar uma decisão tão importante em sua vida, ok? Vou deixar aqui abaixo o link para que vocês possam entrar em contato com a nossa equipe para mais informações. Forte abraço, continue acompanhando aqui nesse canal.